tão polarizado da política nacional, esquerda, direita, o entrevistado dessa semana na Cabeça de Político deu ao comando legislativo uma cara de centro, MDBista e do oeste, especialmente da região extremo-oeste. O entrevistado dessa semana é Mauro de Nadal, do MDB. Presidente Mauro de Nadal, prazer imenso recebê-lo no Cabeça de Político, primeira entrevista sua aqui com a gente. E eu queria saber do senhor como é que é o desafio de ser um presidente da Alesc depois que duas figuras tão fortes comandaram a Alesc por tanto tempo. A gente teve muitos presidentes de um ano apenas e teve Gelson Menezes e Júlio Garcia com vários mandatos e acabaram dando muito o tom da casa. Como é que é conseguir dar o seu tom da casa depois dessas duas figuras? Olha, primeiro, parabenizá-lo pelo programa, agradecer esse momento do convite, né, cumprimentar todas as pessoas que estão nos acompanhando, estão nos seguindo, dizer que é uma alegria, uma satisfação estar participando do programa Cabeça de Político, né? É claro que a Assembleia sempre teve bons presidentes, né? A história toda, eu tenho acompanhado o parlamento catarinense antes de ser prefeito, né? Eu já estava por aqui assessorando bancada do MDB, né? E depois virei prefeito lá no ano de 2001, fiquei até 2008 e finalzinho de 2009 eu acabei integrando o grupo do governo Luiz Henrique por 3 meses, aí fui candidato a deputado estadual e aqui estou. Então ao longo desse período todo eu acompanhei todos os presidentes que passaram pela casa, né? E de todos eles a gente aprende alguma coisa, né? Tem a passagem do Merício, que a gente aprendeu muito lá com ele, do Júlio Garcia também a gente aprendeu. Aí tivemos... Bem diferentes entre eles, né, Júlio e Merício? Diferentes, eles eram do mesmo partido, né, à época, mas com alguns encaminhamentos diferentes de gestão. Mas a gente respeita cada um dentro da sua posição e a gente procura sempre colher aquilo que é o de melhor para tentar fazer com que as coisas andem bem, que as coisas... acabem contentando Santa Catarina e o catarinense. Então o parlamento tem sido desafiante, né? Principalmente para quem tem residência fixa mais distante da capital, como eu que moro lá no extremo oeste de Santa Catarina, quase na divisa com a Argentina. Então a gente tem um pouquinho dessa dificuldade da distância, em virtude dos voos estarem difíceis também para Chapecó, mas acredito que agora em junho já vai normalizar isso também. Mas trazer a experiência de interior, a experiência de um município pequeno para dentro de um parlamento, onde você tem 40 cabeças pensantes, mais todas as equipes de assessorias internas da casa e as assessorias parlamentares, é muito desafiante, né? Porque nós estamos falando aí perto de 2.000 funcionários, né? E uma receita que ultrapassa a casa dos 100 milhões de reais mês. Então esse desafio é um desafio permanente, mas eu procuro sempre me valer das boas práticas, da boa experiência e aprendi muito ao longo deste período e tento colocar dentro do processo nosso de gestão, que sempre é muito compartilhada com os deputados da casa, a gente sempre troca informações, principalmente nas decisões mais impactantes, a gente sempre conversa primeiro com a mesa diretora, depois com os líderes, né, individualmente com cada parlamentar, que essa é a essência do nosso viver e conviver, né? É parlar, é o parlamento, né? Que marca que o senhor acha que deixa nesse período de gestão? Olha... são Até várias agora as frentes, né, que a gente teve ao longo desse período, mas te digo que a grande marca é o estabelecimento do bom diálogo, da boa conversa, né, daquela que você faz sem briga, você faz dentro de um bom entendimento, pode até, na maioria das vezes, divergir da tua linha de pensamento. Mas eu acho que este momento de nós buscarmos do equilíbrio dentro da construção é aquilo que vai marcar a passagem nossa, um mandato equilibrado. Um período, tanto esse mandato quanto o anterior, de posições extremadas dentro da Alesc, né? A gente tem uma direita atuante, através dos deputados do PL, a gente tem a esquerda com o PT, com o PSOL também. Como é que funciona ser árbitro dessa disputa? Olha, na verdade, se nós pegarmos já a experiência de 2021, nós pegamos um momento totalmente atípico em Santa Catarina, né? Que foi uma pré-saída já da pandemia. Pegamos um modelo de governo que os 2 primeiros anos eram uma coisa, nós transformamos esse modelo numa boa conversa com o governador, remodelou toda a sua equipe, basicamente todos os partidos participaram de um governo, então ali já foi um inicial daquilo que é o nosso jeito de fazer política e de pensar
política. E hoje a gente vive novamente essas duas polarizações muito fortes, mas a gente procura sempre manter a boa conversa. Esse é o perfil do nosso partido, que conversa com direita, conversa com a esquerda, né? E dentro desse processo do equilíbrio e do bom senso, a gente procura fazer a melhor construção. O MDB é um partido de centro, tem se colocado assim, tem buscado esse espaço, tem tentado dialogar com a sociedade por essa frente. Como é que está funcionando? Como é que o senhor sente isso na base? O senhor que é bastante de base. Olha, eu vejo que com o tempo vai se consolidando esse meio, até porque esta tem sido a tônica do nosso partido a nível nacional, né? Se a gente acompanhar todos os programas que foram elaborados pelo MDB nacional, ele vem muito ao encontro desta forma que nós estamos implantando também aqui em Santa Catarina. Então, essa voz de centro, de ponderação, de equilíbrio, já é uma voz nacional dentro do partido. E nas nossas bases tem tomado corpo não somente dentro das alças do MDB, outros partidos de centro estão percebendo de que esta é uma filosofia acertada, porque as pessoas estão cansadas da briga. Elas querem resultado, elas querem não só a presença do político, mas um político que apresente soluções, que resolva o problema, né? Então o MDB se caracteriza muito com esta filosofia e automaticamente eu vejo que isso vai tomando corpo e ganhando cada vez mais força. Nessa busca por resultados, a gente teve semana passada o ministro dos Transportes aqui, que é do seu partido, que é do MDB, o Renan Filho. O senhor discursou e tem essa expectativa pelas obras federais aqui em Santa Catarina, a 282, inclusive. Como é que o senhor vê esse momento com o ministro do seu partido, do governo Lula, mas do seu partido nessa área de infraestrutura? Olha, eu defendo sempre que Santa Catarina precisa ter o seu valor reconhecido principalmente pelo governo federal, né? Nós somos a quinta maior economia do nosso Brasil. E desde que eu estou como parlamentar, ou seja, desde 2011, existem bandeiras que a gente vem lutando, vem trabalhando independente do presidente da República, ser A, B ou C. Não interessa, o que interessa é a valorização de Santa Catarina. Então nós, enquanto parlamentares, nós temos que buscar aquilo que é o interessante para Santa Catarina, aquilo que é o diferencial. Hoje nós temos uma carência muito grande em rodovias em Santa Catarina e nós estamos aproveitando um momento, né, já fizemos isso em outros governos, de ir lá em Brasília, brigar por esses recursos. Estamos aproveitando um momento em que o ministro dos Transportes é do meu partido, é do MDB, e ele está sinalizando positivamente para Santa Catarina. Somente no ano passado foram 1 bilhão e 300 milhões, dos quais 1 bilhão e 100 milhões foram investidos em rodovias federais. No atual ano, já com a vinda do ministro, já garantiu mais 1 bilhão de reais para rodovias e nós estamos retirando do fundo da gaveta 2 gargalos enormes do nosso extremo oeste, que é 282 Chapecó-São Miguel do Oeste e 158 do município de Maravilha até a divisa com o Rio Grande do Sul. Então esses gargalos estão sendo resolvidos e não tem por que ser diferente. Temos que agradecer a vinda do ministro, agradecer os recursos que o ministro está destinando para Santa Catarina, porque esse é o nosso papel, é trazer aquilo que é o bom e o melhor para o catarinense. Viajando, já estourei um pneu ali na região de Maravilha, a gente sabe como é que é. É um trecho muito complicado da rodovia, mas não é só ele, não é só 282. Ali tem várias rodovias que precisam dessa atenção. O senhor saiu esperançoso dessa última conversa com o ministro? Muito, muito esperançoso, até porque o que ele prometeu no ano passado ele cumpriu. Então, quando ele vem para cá e ele estabelece no discurso dele que nós temos que estabelecer a verdade sobre os fatos, ele também vem já com um discurso verdadeiro, né? Então, como aconteceu o ano passado, vai acontecer esse ano também. E já fez anúncios de entrega da ordem de serviço desses 2 trechos, né, que já foram licitados, inclusive, que precisavam só da garantia financeira. Então, estou botando muita fé de que Santa Catarina nós teremos grandes obras acontecendo em rodovias federais. É um momento em que o presidente da Assembleia vem do extremo oeste e o governador é do meio oeste. Isso é importante para a região? É importantíssimo, né? O governador vem dentro das possibilidades da sua equipe, dentro do financeiro do estado de Santa Catarina, estabelecendo um novo jeito de governar. E muito trabalhador o governador, porque eu tenho acompanhado, né? É um governador que acorda cedo, que dorme tarde, que está sempre dedicado a entender, em fazer aquilo que é o melhor, né? E sermos os dois da região oeste catarinense, até brinquei dias atrás, né, em uma
em um momento que estávamos numa inauguração de uma ponte, disse para o governador, disse em público, se nós não fizermos acontecer agora nas nossas rodovias, que é o grande gargalo que nós temos aqui na região, rodovias e especialidades de saúde, né? Se nós não resolvermos agora que o presidente é do extremo oeste e o governador é do centro-oeste, aí eu não sei o que nós podemos prometer mais para as pessoas no futuro, porque agora estamos com a faca e o queijo na mão e precisamos, claro, cuidar de todo o estado de Santa Catarina, né? De todas as regiões do estado catarinense, cuidar bem da nossa gente, mas, acima de tudo, olhar para esses lugares onde nós estamos com uma deficiência da presença forte do governo do estado. E a gente tem toda essa questão da necessidade das rodovias, eventualmente ferrovias, para trazer a produção para os portos. Como é que o senhor vê esse momento? Olha, eu já, se fosse a minha deliberação única e exclusiva, eu já tinha passado portos, aeroportos, ferrovias, tudo já para iniciativa privada, né? E até mesmo precisamos fazer o estudo e o enfrentamento, temos que ter coragem de fazer isso, de chamarmos a iniciativa privada também para cuidar das nossas rodovias federais e das nossas SCs em Santa Catarina. A gente percebe que aonde tem um contrato bem acompanhado, um contrato de concessão, com todos os acompanhamentos, com preços dignos para que as pessoas possam pagar o pedágio, nós temos rodovias de qualidade, as pessoas estão economizando em pneu, em acidente, a saúde, porque muitas vezes o acidente impacta e vai parar na saúde, por causa de péssimas rodovias. Então, o momento em que nós estamos vivendo hoje é um momento que exige muita reflexão. Nós temos que sair daquela bitola que nós estávamos acostumados e começarmos a abrir os horizontes. E a iniciativa privada, dentro do contexto estrutural, ela tem demonstrado muito mais eficiência a um custo muito menor. Então é essa linha que nós temos que começar a abrir a nossa mente para discutirmos esse tema, e encontrarmos as soluções para Santa Catarina também. Como é que está a relação com o governador Jorginho Melo? Não digo do presidente da Assembleia com o governador, eu digo do MDBista Mauro de Nadal com o governador do PL. A relação é boa, a gente tem uma relação de amizade de longa data, com o governador Jorginho. É claro que às vezes a gente diverge um pouquinho, mas isso é o da política, isso é da democracia, A gente não é obrigado todo mundo a pensar igual dentro da política, então às vezes a gente troca algumas informações sobre encaminhamentos, olha, eu gostaria que aqui fosse assim, eu acho que é melhor e tal. E o governador tem aceitado algumas ideias, algumas sugestões também dentro do sistema de governança do governo do estado, A gente sente essa receptividade e a gente percebe que a cada dia mais tem aberto um pouco mais os horizontes do processo de governança de Santa Catarina. Mas a minha relação, enquanto Mauro, MDB, e governador Jorginho Melo, PL, é excelente, é ótima. Mas a janela partidária doeu um pouco, Doeu para todos os partidos, porque houve uma migração, e isso é também natural, a gente tem que compreender. Como é que vocês veem esse fenômeno das lideranças políticas buscando o 22 como se fosse um escudo de uma onda que vem? É momentâneo, eu vejo que isso também logo ali na frente, claro que eu não vou dizer não, o PL não vai continuar se fortalecendo, vai como o MDB também vai se fortalecer, o PSD, partidos assim tradicionais, o próprio Partido dos Trabalhadores, hoje com o presidente da República, vocês não vão pensar que não vai ter também força dentro do estado de Santa Catarina, como vai ter também em outros estados da federação, o fato de estar presidente da República, ali atrás já teve esse impacto também, Então, o que a gente percebe hoje? As pessoas, como viram que na Assembleia Legislativa foram eleitos 11 deputados estaduais, o governador do estado, foi eleito um senador da República pelo PL, as pessoas estão entendendo que é mais fácil se eleger pelo PL. Mas eu já não vejo desta forma. Por que eu não vejo dessa forma? Porque nas eleições municipais o voto ele é mais pontual. A pessoa vai votar na pessoa que ela conhece para vereador, na pessoa que ela conhece para prefeito, para vice-prefeito, que é na mesma composição. Vai mais o voto do conhecimento, da história, desse pré-candidato, desse candidato logo ali na frente, para com a sociedade, para com o local onde ele vive. Então eu vejo que o histórico, o trabalho prestado, o posicionamento dessas pessoas frente à sua comunidade é que vai ter força no momento das eleições desse ano. O senhor acha que o eleitor da pequena cidade, especialmente, ele consegue ter mais condições de avaliar as filiações de ocasião?
Sem sombra de dúvida, porque as pessoas se conhecem, né? E se a gente pesquisar um pouquinho, é capaz de saber até o CPF do vizinho. A cidade pequena tem esse perfil, né? Das pessoas se visitarem na casa, das pessoas se conhecerem, conhecer a família. Aquilo que não acontece muito numa cidade grande, por quê? É por causa da grande aglomeração de pessoas. Então é difícil, eu não digo que não exista, né, esta ligação forte entre um político com a sua sociedade, ela existe também, mas diferente do interior. O interior como se diz, é política olho no olho, gastando sola do chinelo, buscando voto, conversando, visitando na casa, é diferente. Uma vez um assessor do Celso Paldani me disse, voto aqui a gente pega garfo. É assim mesmo. É isso aí. Como é que o senhor acha que o MDB ainda é o partido da pequena cidade? Olha, eu tenho segurança em afirmar de que o MDB ele está mais concentrado nesse momento no pequeno e no médio município. Nós temos estrutura nos 295 municípios aqui em Santa Catarina. E arrisco mais um palpite, nós faremos mais de 100 prefeituras nas eleições deste ano. Por quê? Porque nesses municípios pequenos, onde a gente tem este trabalho político que já vem de 58 anos, né? Porque o nosso partido ele tem uma vivência, acho que é o partido mais longevo da história do Brasil, e ele está concentrado basicamente no pequeno e no médio município, onde a gente ainda tem por hábito aquela reunião de grupo lá no interior, reunir famílias, reunir lideranças, conversar sobre política. A gente ainda tem este perfil, diferentemente, né, da política desenvolvida em municípios maiores. Então, esta concentração, por esse perfil, por esse histórico, eu vejo que no pequeno e no médio município nós teremos o maior número de prefeituras. Recentemente, no Café da Manhã com jornalistas, o senhor fez uma crítica bastante contundente à questão da saúde no Estado, a gestão da saúde no Estado, dizendo que os prefeitos estão tendo que botar mais para suprir. Como é que o senhor, depois disso, a secretária Carmen esteve na Assembleia Legislativa, a secretária Carmen Zanotto da Saúde esteve 2 vezes na Assembleia Legislativa, houve conversas, como é que o senhor está vendo essa situação nesse momento? Ela esteve conosco, esteve com a bancada do Oeste também, falando sobre isso, né? E a constatação que eu falei naquele dia, na reunião dos líderes, era aquilo que justamente está acontecendo no nosso dia a dia. Tanto é que esta semana nós tivemos uma ação do governo do Estado, decretando situação de emergência nos hospitais de Santa Catarina. É um problema de A, de B ou de C? Não, é um problema que já vem se arrastando. Se você pegar, vamos fazer uma simples análise. Antes da pandemia, né? Qual era o índice de vacinados, crianças em Santa Catarina? Nós tínhamos um patamar que ultrapassava a casa de 90%, segundo as informações. E hoje nós estamos na casa dos 35% a 40%. E o que isso está gerando? Está gerando internações, né? E naquele período antes se falava muito pouco em UTI para criança, pediátrica. Por quê? Porque vinha uma imunização dentro daquilo que era o recomendado pelo SUS, pelo Ministério da Saúde brasileira, né? E hoje parece que isso aí não está sendo mais levado a sério, né? As pessoas não estão mais levando as crianças para fazerem esta vacina e, em consequência disso, nós temos que buscar espaço, leitos de UTIs, né? E quando você acaba ocupando espaço, citei só o exemplo de criança, mas num contexto geral, quando você acaba ocupando esses leitos de UTI para fazermos internações, obviamente nós vamos retirar a possibilidade de fazermos uma cirurgia de quadril, por exemplo, que também precisa um leito vago, que é considerado uma cirurgia eletiva. Então tem alguns assuntos que a gente precisa fazer um enfrentamento, né? E deixei muito claro também naquele momento de que a Assembleia Legislativa, ela está à disposição do governo do Estado para juntos nós construirmos aquilo que é o melhor para Santa Catarina em matéria de saúde. Nós queremos ajudar dentro deste processo de construção. Tem ajudado, inclusive, com recursos, né? Sim. E não só uma vez, lá em 2021 também ajudamos, né, que era o momento de pandemia, ajudamos antes quando o Júlio era presidente, também o deputado Júlio, ajudamos no enfrentamento da pandemia, e agora também não tem sido diferente, a disposição nossa é muito grande de ajudar. Então, quando eu falo que a gente precisa fazer alguns enfrentamentos, eu falo porque essa é a voz que vem das prefeituras, é a voz que a gente está sentindo dos nossos administradores hospitalares, né, que a gente precisa fazer um trabalho em conjunto, né, para tentarmos resolver e termos aí essa questão da vacinação, Santa Catarina já foi referência, né? A gente trouxe Albert Sabin aqui para uma campanha de pólio e hoje a gente tem enfrentando baixíssimos índices de vacinação e eu não estou falando de Covid, estou falando de outras vacinas.
Só com campanha vai ser possível convencer as pessoas da importância da vacina? Acho que tem que ser uma campanha conjunta, né? Entrar os poderes junto no processo, para fazer este bom entendimento para a sociedade. Vejo que os municípios também precisam fazer este enfrentamento lá nas suas esferas, né? E quem sabe até mesmo trazer pessoas para falar para trazer o crédito da vacina na vida do cidadão, né? E nós vamos ter que fazer essa mexida cultural, que parece que se estabeleceu uma cultura de que vacina mata. Então nós temos que quebrar esse paradigma para olharmos para frente aí com aquela expectativa de vida de saúde plena. O MDB hoje faz parte do governo Jorginho. Tem setores do MDB que ironizam isso, né? O ex-governador Paulo Afonso diz que o MDB tem uma sala no governo Jorginho, mas bem ou mal o Gerry Comper é o secretário de infraestrutura e está lá. O MDB se sente no governo Jorginho? Olha, uma parcela sim, outra parcela não, né? Mas isso é a história do MDB, né? Mas já esteve no passado numa situação um pouco diferente. No tempo do Colombo, o MDB estava de corpo e alma no governo, né? Principalmente no primeiro mandato. Segundo mandato já houve uma corrente que estava discutindo candidatura própria, mas aí o nosso saudoso Luiz Henrique fez uma boa interpretação no momento e entendeu de que era o momento da continuidade pelo princípio da reeleição, né? E aí acalmamos os ânimos e o partido voltou 100% para o governo. No governo Moisés nós tivemos um pouco de dificuldade, por quê? Porque os 2 primeiros anos, os prefeitos que saíram dos seus mandatos não receberam nenhum recurso do governo do estado, então eles saíram magoadíssimos, então puxaram uma corrente totalmente distonante daquilo que foi o trabalho desenvolvido nos últimos 2 anos com Moisés, que foi um período de entregas, né? E agora nós estamos com o governo Jorginho Melo, que ainda não tem dado aquela abertura para os partidos. Ele tem convidado algumas personalidades e pessoas com histórico, né, dentro do nosso partido, como o exemplo do Mauro Mariani, que é um grande medevista, uma pessoa de respeito, foi nosso candidato lá atrás, mas não foi uma decisão tomada pelo partido, né? Mas claro que nós jamais faríamos algum encaminhamento diferente pela história que o Mauro Mariani tem conosco e pelo carinho e amizade que a gente também, todos os deputados, temos com Mauro Mariani. O único que foi decisão de partido para indicação em cargo foi o secretário Gerry, né? Cuja pasta ela não foi entregue 100% para o MDB. Então, por isso que tem essas interpretações de que somente uma parcela do partido está junto com o governo. Mas acredito que dá para fazer uma boa construção para frente, não só com o MDB, né? Já tenho dito em outras oportunidades, o eleitor, depois que ele vota, ele espera que todos estejam abraçados e trabalhando por ele, né? Então eu vejo que quanto mais força os governos tiverem, quanto mais participação de partidos os governos tiverem, mais fortalecimento eles vão ter nas suas ações, nas suas entregas, né? Eu defendo esta pauta e vejo que vai chegar um momento que o governador vai também fazer esta abertura e vai permitir com que outros partidos também se sintam parte integrante do governo. O senhor acha que o MDB deve ser aliado do PL em 2026 ou deve trabalhar desde agora uma candidatura própria? Olha, isso tudo ainda está por vir. O vestibular nosso é outubro desse ano, né? Vamos ver a força que o MDB vai sair das eleições desse ano, que eu acredito que sairá bem dentro desse processo. E depois toda a construção você faz por valer a força que foi estipulada pelas urnas, né? O número de prefeituras, o número de vereadores que nós vamos fazer nas eleições deste ano. Isso vai demonstrar a grandeza do partido e também vai indicar o rumo para o MDB nas eleições de 2026. O Mauro de Nadal é um nome para o majoritário em 26? Olha, não tenho colocado, sim, o meu nome à disposição do partido para 2026, porque entendo que, se for, tem que ser algo assim muito natural, muito leve, muito tranquilo, nada imposto, nada a goela abaixo, como se costuma dizer na gíria. A princípio, se a região aceitar, serei candidato a deputado estadual novamente. A gente está gravando isso na terça-feira, em que o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, retoma o julgamento de Jorge Seife, que pode resultar numa cassação, que pode resultar numa nova eleição. Naquela conversa com os jornalistas, o senhor disse que era contra a cassação, mas que se houvesse, poderia colocar o nome à disposição para a eleição. Esse é o entendimento? Na verdade, o meu posicionamento permanece o mesmo, né? Eu acho que ele deveria de concluir o mandato dele. Mas a bancada, juntamente com o presidente do partido, dias atrás, na sala da presidência da Assembleia, fizeram este encaminhamento, né? Quem vai, quem não vai, quem aceita, quem não aceita, e o meu nome foi um nome ventilado dentro do contexto, e é claro que
quando vem uma missão partidária, né, que seja basicamente consensuada, como foi aquele encaminhamento, que não foi externado para o partido ainda, foi só uma hipótese, uma possibilidade, a gente permite com que os líderes façam esse trabalho, né? Não vou simplesmente fechar a porta, fechar a janela dentro de um contexto como esse, mas é um momento muito delicado, né? Um momento que a gente precisa estudar com... Uma questão que os partidos avaliam muito é se houver essa eleição suplementar, junto com a eleição municipal, pode ter uma onda estadualizada envolvendo os municípios, então, portanto, ter candidaturas fortes. Não tenho dúvida disso. Se acontecer as eleições juntas em outubro, vai haver uma tendência muito forte, né, de continuarmos com o sistema polarizado para as eleições municipais também, né? Então tem que ver até a que ponto uma decisão dessas do grau superior faça uma influência tão forte, né, dentro das eleições municipais, que vejo para a democracia isso muito danoso. A gente vê em Santa Catarina um momento que é triste para a gente, que é constrangedor, suprapartidário, que é a Operação Mensageiro, com os prefeitos que foram presos eventualmente. São 18 na Mensageiro, tem outros casos também, chega a 22 prefeitos que desde 2022 foram afastados de seus cargos, alguns retornaram, outros continuam fora. Como é que o senhor vê, dentro da política, essa situação da Operação Mensageiro? O que a Assembleia pode ajudar a criar mecanismos para evitar que esse tipo de esquema aconteça? Olha, é algo assim bem complexo, né? Você opinar sobre um processo investigatório em andamento que geraram aí inúmeras prisões, né, de políticos aqui no estado de Santa Catarina. Mas a justiça tem esta liberdade de fazer todas as apurações, né? Eu acho que este entendimento ele é unânime dentro do parlamento, tem que deixar cada um dentro da sua esfera fazer o seu trabalho, o investigatório, o processual, né, de todos esses casos de envolvimento, né? É claro que gera um pouco de desconforto situações desta natureza e a gente sempre se pergunta o que é que a gente pode fazer dentro desse trabalho de construção para gerarmos um pouco mais de segurança, mas é complexo isso. Por quê? Porque às vezes você faz a lei, você transforma a lei, mas os subterfúgios eles são construídos em outras esferas que fogem da esfera política e muitas vezes as coisas acontecem lá no lado de fora da prefeitura, no lado de fora do governo, e o governo às vezes entra de gaiato, como a gente diz, dentro de um processo e acaba sendo envolvido dentro de situações constrangedoras desta natureza, né? Então a legislação em si, eu vejo que não vai resolver o problema. O que vai resolver o problema é a cultura, mudar esta filosofia. Né? Mudar esta filosofia de que tem que funcionar assim, não pode funcionar assim. Né? Tem que ser algo diferente, que é aquilo que é a esperança da sociedade. Nessa última fase da operação, houve busca e apreensão do deputado estadual, o deputado Emerson Stein, do MDB também, e o que eu pergunto para o senhor como presidente da Assembleia. Como foi essa abordagem, se a Assembleia sente que foi respeitada nesse contexto? Olha, a busca e apreensão é um procedimento prévio, né? A Assembleia é chamada para se manifestar sobre quando há um processamento de um parlamentar, né? Neste caso, não. Neste caso, foi uma busca de provas, que, no meu ver, ela pode ser favorável como pode ser contra, né? Mas necessário para que se esclareça o processo e se possa dar o andamento dos passos seguintes de um processo. Então, o que aconteceu pode até favorecer ali na frente a própria pessoa, aonde houve a busca e apreensão na sua residência. Então, tudo é um processo agora de estudos, né? Conversei com o deputado sobre esta situação, ele está muito tranquilo, disse, olha, eu fui muito prestativo, tudo o que eles pediram eu entreguei, o que estava comigo eu entreguei, até para poder provar minha inocência no passo seguinte. Presidente, o senhor tem mais ainda alguns meses de mandato. O que o senhor pretende fazer para fechar esse ciclo? Olha, é um período agora meio turbulento, né? Porque é o período de eleição. A gente daqui uns dias já está entrando num processo eleitoral, né? Nós vamos ter alguns projetos do governo também que irão tramitar no parlamento. Um trata de alguns benefícios fiscais que precisamos ajustar dentro da competitividade, produção de Santa Catarina, principalmente com os estados vizinhos, que deve gerar um pouco de desconforto, mas agora a gente está centrando um pouquinho de esforços dentro deste processo todo para comemorarmos também os 190 anos, né,
do Parlamento Catarinense e os 35 anos da Constituição de Santa Catarina. Então a Assembleia está programando bons eventos. Nós agora estamos interiorizando ações do Parlamento. Nós estaremos em Blumenau, estaremos em Joinville, em Criciúma, em Lages, em Chapecó, levando todo o staff do Parlamento Catarinense, realizando 2 dias de sessão lá na comunidade, mais próximo do nosso cidadão, e fazendo as votações e os acompanhamentos, tudo como se estivéssemos na Assembleia Legislativa. É uma forma de aproximarmos o Parlamento do catarinense, né? E, acima de tudo, também com uma sessão um pouquinho diferente. Nós teremos 1 hora destinada para entidades falarem sobre temas pontuais que envolvem toda aquela região. Associação de prefeitos, de vereadores, Federação da Indústria, até mesmo as cooperativas, né? Entidades representativas da sociedade falarem sobre problemas estruturais, sobre uma visão de futuro, sobre competitividade, sobre tudo aquilo que for importante para aquela região. E votaremos, claro, com uma certa prioridade, projetos que envolvem aquela região, né, dentro desses dias de sessão. Acha que as regiões vão perceber mais a presença da LESC, vão conseguir interagir bem? Eu acredito que sim, até porque a gente já vem fazendo os primeiros ensaios de mobilização de todo este momento, né, que vai acontecer agora primeiramente em Blumenau, e a gente percebe que há um interesse muito grande, até mesmo os parlamentares estão mobilizando as suas bases para que venham participar, e até mesmo para as pessoas conhecerem, porque tem deputados de outras regiões que não costumam frequentar, por exemplo, o Alto Vale, né? Uhum. Por quê? Porque não é só a base de trabalho, mas as pessoas ouvem falar do deputado, fulano de tal, da deputada, né? Então, nesse momento, eles terão essa oportunidade também de conhecer esse deputado, de ver o jeito que o deputado costuma fazer política, olho no olho, próximo da sociedade. Maravilha, deputado presidente. Muito obrigado pela participação no Cabeça de Política. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a você. Um grande abraço a todos.